Olá pessoal, sou o professor Estevão Gandhi, professor de Direito do Trabalho, e estou na minha segunda dica da regressiva. Fica bem atento, porque isso aqui pode ser bem relevante durante o seu exame de ordem, que é para a primeira fase, mas especialmente para a segunda fase. Fica ligado. Veja bem, o intervalo intra-jornada mínimo para quem trabalha mais do que 6 horas é de pelo menos 1 hora. Então como é que funciona isso? Quem trabalha mais do que 6 horas por dia tem direito a um intervalo de no mínimo 1 hora e máximo de 2 horas, salvo norma coletiva. Veja bem, eu quero saber se é possível conceder esse intervalo para menos do que 1 hora. Nós temos hoje duas possibilidades básicas. A primeira possibilidade está prevista na própria CLT, artigo 71, parágrafo 3º. Lá ele vai dispor que se o empregador tiver refeitório que atende os padrões exigidos pela lei, desde que tenha uma inspeção prévia e não tenha nenhum empregado submetido à jornada extraordinária, esse intervalo pode ser reduzido para menos do que o mínimo. Então vamos lá. Empresa tem refeitório que atende os padrões exigidos pela letra da lei, não tem nenhum empregado submetido à jornada extraordinária e tem autorização da autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Se a gente conseguir reunir esses 3 elementos, é possível reduzir o intervalo mínimo de 1 hora nessa condição aqui, beleza? Então, mediante autorização da autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós temos, que isso aqui é de grande relevância, é que a norma coletiva, ela não admite a supressão desse intervalo. Suprimir significa acabar com o intervalo. Então, se o empregado trabalha mais do que 6 horas por dia, ele tem direito ao intervalo e não existe norma coletiva e nem autonomia da vontade das partes, nem autonomia coletiva, ao ponto de suprimir. Tudo bem? Mas agora, com a reforma trabalhista, a norma coletiva pode reduzir abaixo do mínimo. Então veja, antes somente o artigo 71, parágrafo 3º, estabelecia uma condição legal para se reduzir esse intervalo abaixo de 1 hora. Agora, a própria norma coletiva pode autorizar a redução, a supressão não, mas a redução abaixo de 1 hora, para no mínimo 30 minutos. Então veja, tem que ser no mínimo 30 minutos. Mínimo 30 minutos por meio de norma coletiva. Artigo 611-A da CLT. Fica atento, vale a pena dar uma lida no artigo 611-A da CLT, porque ele é autonomia privada coletiva, é a autonomia da vontade das partes por meio de norma coletiva, prevalecendo sobre a letra da lei. Beleza? Então a nossa segunda dica fica em relação à proibição de supressão, não pode suprimir, mas pode reduzir em duas hipóteses. Previsão legal, artigo 71, parágrafo 3º, e norma coletiva, desde que o intervalo mínimo fique em pelo menos 30 minutinhos, artigo 611-A da CLT. Fica ligado, um abraço.